Pessoal, atividade postada no dia 21, sétimo ano, atividade número 11. Então, no estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais e, para facilitar as vendas, o dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, todo com as mesma quantidade. Ao fazer isso, notou que era possível colocar 3, 4 ou 5 borrachas em cada pacote e assim não sobraria borracha alguma na caixa. O menor número de borrachas nessa caixa poderia conter. Aí eu já coloquei aqui, ó, usar o MMC para vocês não confundirem as regras, tá? Então, eu já organizei aqui, ó, 3, 4 e 5, que são a quantidade que pode ter em cada pacotinho. Então, eu divido por 2. Então, repete o 3, porque o 3 não é divisível. 4 dividido por 2, 2. Repete o 5, porque o 5 não é divisível. Aí, aqui, ó, divide mais uma vez por 2. Repete o que não for divisível. Aí, divide por 3, que dá 1. E o 5 divide por ele mesmo. Então, multiplicando aqui, então, nós temos, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, nesse caso aqui, o menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum, ficou sendo 60. Então, letra C. A 2 só deu os valores, ó. Pediu para calcular, né? O mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá, ó. Divide por 2. O 15 não é, repete. Aí, aqui dá 12 e aqui 30. Divide por 2. Ó, o 15 não é, repete, que dá 6. 30 dividido por 2, aqui dá 15. Aí, agora eu continuo, ó. O 2 novamente, porque o 15 repete e o 6 dividido por 2 dá 3. E o 15 aqui repete. Agora, eu uso o 3 ou 5. Então, para manter a ordem, eu vou usar o 3 primeiro. Então, ó, 15 dividido por 3 dá 5. O 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 divide por ele mesmo. Então, aqui, ó, o 1 repete aqui se quiser, porque não tem necessidade. Porque o 1 não vai fazer diferença nesse caso. Tá. Paramos aqui, por quê? Porque nós já conseguimos o valor final, ó. Então, é só fazer as multiplicações aqui. Então, nesse caso, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Vezes 2, 120. Letra. Três viajantes seguiram hoje para Petrolina. O mais jovem viaja com o mesmo destino, em 12 dias. O segundo, de 15 em 15 dias, e o mais velho, de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias viajarão juntos? Então, já coloquei, use o menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum para se resolver. Então, vamos lá, eu já organizei aqui para adiantar o vídeo. Então, divide por 2. Então, ficou sendo 6, o 15 não é, repete. Aí, 20 dividido por 2, 10. 2 novamente, ó, 3, o 15 repete, e aqui dá 5. Aí, agora, eu não posso mais usar o 2, eu vou ter que usar o 3 ou 5. Então, para manter a ordem, eu vou usar o 3 primeiro. Então, 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. E o 5, como não é divisível, repete. E o 5 divide por ele mesmo. Então, agora é só multiplicar aqui que nós vamos saber o resultado. Então, nós temos, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Então, resposta... Então... Questão número 4. Uma indústria de tecido fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham a seguinte medida: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu origem à ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação?
Nesse caso, toda vez que der a ideia de divisão, toda vez que vocês lerem um problema e derem a ideia de divisão, só pode ser um problema que envolve o MDC. Tá, nesse caso aqui, então cuidado para não confundir MDC com MMC. Aí, eu vou fazer as divisões, ó, então, dividindo separadamente para mim saber depois quem são os valores que se repetem. Então, eu divido por 2, que vai dar 78. Divide por 2, que vai dar 39. Divide por 3, que vai dar 13. E o 13 divide por ele mesmo, porque ele é um número primo. 234, divide por 2, que vai dar 117. Divide por 3, não é mais divisível por 2, porque para ser divisível por 2 tem que ser par. Divide por 3, 39. Divide por 3, 13. E divide por 13 novamente, 1. Sempre que vocês forem fazer, gente, e os valores eles forem um valor em alto, faz a continha do lado de divisão, não tem perigo não. Ó, então, repetiu o 2, repetiu o 3, ó, e repetiu o 13. Então, nesse caso, é só eu fazer a multiplicação desses valores, e aí, ó, colocar aqui, MDC, 2 vezes 3 vezes 13. Então, 6 vezes 13 vai dar 78. Prontinho.